Fala, povo santo e amado de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos finalizando a série a respeito do pecado. Iniciamos há 2 semanas atrás. No primeiro vídeo falávamos a respeito da origem do pecado, né? No vídeo anterior falamos a respeito das consequências e hoje nós iremos tratar o pecado na prática. Nós iremos meditar sobre os tipos, as formas de pecado que existem, porque se nós precisamos lutar contra o pecado, fugir das ocasiões que nos levam a pecar, nós precisamos ter consciência, saber quais são essas ocasiões, o que é pecado, o que é pecado mortal, o que é pecado venial, enfim. Nós vamos tratar disso tudo nesse vídeo, explicando um pouco para você, para que a gente possa crescer junto na graça e no amor de Jesus Cristo. Eu queria antes pedir desculpa, porque hoje é terça-feira, eu estou postando vídeo hoje. Infelizmente não deu para postar ontem, o dia de postar vídeo a respeito desse projeto, todas as segundas-feiras, mas infelizmente por conta da correria, infelizmente não deu para postar. Eu peço desculpas, o pessoal que fica esperando, que fica aguardando o vídeo de cada semana, tá bom? Mas eu vou tentar me esforçar para não atrasar mais. Infelizmente é realmente a demanda da missão, do dia a dia, da correria. Mas enfim, estamos juntos. O que importa é que estamos aqui para mais um vídeo, finalizando hoje esta grande série sobre o pecado. Bom, eu gostaria de começar dizendo que para que alguma coisa seja considerada pecado, algum gesto, alguma atitude, alguma ação, seja considerado pecado, é preciso considerar 3 condições básicas para isso. A primeira análise que nós precisamos fazer de qualquer atitude, o primeiro julgamento que nós precisamos fazer é o seguinte: isto é matéria grave, ou pelo menos uma matéria leve, que ofenda a Deus? Ou seja, aquela atitude, tal ação, ofende a Deus? Infringe algum mandamento? É uma desobediência a alguma ordem de Deus? Ou seja, é algo que me impede de amar a Deus, é algo que me impede de amar o irmão, de amar a mim mesmo? Se é, então nós sabemos que isso é uma matéria grave ou uma matéria leve. Depende da ordem, depende da natureza do pecado. Porque nós sabemos que todo pecado ofende a Deus, mas existem uns que ofendem mais e outros que ofendem menos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui para que você entenda. Xingar alguém é uma coisa, mas xingar a minha mãe é algo muito mais sério, muito mais grave, de muito mais ofensa. Porque a minha mãe não é uma pessoa qualquer. Embora seja uma ofensa, seja um pecado, mas agredir minha mãe com palavras ou fisicamente, isso se torna algo muito pior e muito mais grave. Ou seja, ofende muito mais a Deus, ofende muito mais a minha natureza, ofende o meu relacionamento dentro da minha família, enfim, fere uma série de coisas, e por isso esse pecado torna-se muito, muito, muito mais grave do que um simples xingamento a alguém. Então, para você ver aqui que existem níveis, existe diferença. Nem todo pecado ofende a Deus no mesmo nível. Existem uns que ofendem mais, existem outros que ofendem menos. Mas não é por isso que nós vamos eliminar apenas os grandes e deixar os pequenininhos. É preciso ter a compreensão de que todo pecado é ofensa a Deus. E quem ama não quer ofender o seu amado. Quem ama quer fazer tudo correto. Quem ama quer fugir das ocasiões que desagradam o amado. Então, se nós amamos a Deus, nós queremos agradar a Deus, nós precisamos fugir de qualquer pecado, mesmo aqueles que são leves, mesmo aqueles que não ofendem tanto, mas nós temos que ter a compreensão: pecado é pecado. E se nós queremos ser santos, precisamos lutar contra todo tipo de pecado, seja ele grave, seja ele mortal, seja ele venial. Enfim, então, primeiro passo: analisar se alguma coisa ofende a Deus. Então, se ofende a Deus, nós consideramos que é matéria, no mínimo, leve ou matéria grave. A segunda condição é analisar se eu tenho livre e espontânea vontade de fazer isso. Eu estou sendo livre, eu tenho liberdade, eu estou fazendo porque eu quero ou eu estou fazendo forçado? Eu estou fazendo porque alguém me incentivou e me obrigou ou não? Eu estou fazendo porque eu quero fazer, eu tenho liberdade para isso. Então, se eu tenho liberdade, eu quero fazer, então esta segunda condição para que seja algo de pecado, seja alguma natureza pecaminosa. E a terceira e última é saber se eu
tenho consciência, além de querer fazer, de fazer por vontade própria, ser livre para isso, eu preciso ter consciência de que aquilo ofende a Deus. Então, se eu tenho essas três condições, aí está o pecado. Se é algo grave, ou pelo menos uma matéria leve que ofende a Deus, se eu tenho consciência de que isso é pecado, e se eu faço porque eu quero fazer, porque eu sou livre para fazer e eu quero ofender a Deus. Se eu tenho essa compreensão, então isso se torna pecado. O pecado só existe nessas três condições, né? Se nós não temos consciência de que aquilo é pecado, mesmo que seja uma matéria grave, algo que ofenda a Deus, se eu não tive consciência, se eu não sabia que ofendia, então eu estou isento aqui da culpa, né? Ou se eu fui forçado, eu fui obrigado por alguém onde eu perdi a minha liberdade, eu não tive como não fazer, porque eu fui totalmente forçado, eu não tive o poder de dizer não, eu não tive o poder de não fazer, né? Eu fui forçado, então também eu estou isento da culpa. É preciso que tenha essas três condições básicas para que algo seja pecado ou não. Tudo bem, sabendo já o que é o pecado, né? Nós precisamos saber a diferença do pecado venial, pecado mortal e os pecados, né, chamados capitais. É assim que a igreja mais ou menos divide os tipos de pecado. O pecado venial é um pecado leve, né? A palavra venia vem do grego que significa leve, né? Algo fraco, né? Mas de qualquer forma é um pecado e ofende a Deus, como eu disse no início. O pecado venial, ele não é uma ofensa direta, não é uma ofensa direta aos 10 mandamentos, mas é uma prática, uma atitude, né, que além de ofender a Deus, vai me impedindo de crescer e progredir na caridade. Ou seja, é um pecadozinho leve, mas que me impede de amar, que me impede de corresponder com o amor de Deus. O pecado venial tem esse poder de me paralisar na busca, né, da minha evolução espiritual, na busca do meu crescimento, na busca do meu amor a Deus. Eu tento amar a Deus todos os dias, todos os momentos, porque Ele me ama. E o pecado venial, ele paralisa a minha progressão. Então, é preciso que tenhamos a consciência, né, de que o pecado venial, ou seja, o pecado leve, que não é uma ofensa direta aos 10 mandamentos, mas é uma ofensa de algo que me impede, de certa forma, de corresponder a Deus. Não me tira da comunhão, né? Não me tira da amizade, não rompe, não me torna inimigo de Deus, mas me impede de amar, de corresponder ao amor de Deus. Então, isto é um pecado venial. Um exemplo para que você compreenda, fique claro, por exemplo, quando eu estou discutindo com alguém, conversando com alguém, um amigo, e aí de repente eu sou um pouco duro, um pouco áspero nas minhas palavras, sem faltar o respeito com a pessoa, lógico, evidente, né? Sem agredir verbalmente ou fisicamente a pessoa, mas eu acabo falando um pouco mais duro, eu acabo falando um pouco mais de forma áspera. Então aí já a gente percebe um pecado venial, porque a gente é chamado a amar, né? O nosso chamado é amar o próximo, e quando a gente não consegue amar, aí já tem um pouquinho de pecado, aí já tem uma raiz de pecado. Um outro exemplo é o nosso egoísmo, quando a gente olha para alguma coisa, a gente quer para a gente e acaba que, em vez de deixar para o outro, a gente é egoísta e pensa só em nós. Às vezes a gente poderia, por exemplo, chega no lugar, tem lá duas fatias de bolo, uma maior e uma menor. E aí a gente vai e escolhe a maior, porque a gente quer saciar a nossa fome e sabe que a outra pessoa vai ficar com um pedaço menor. Então, isso são exemplos de pecados veniais. Às vezes, conversando com alguém, a gente, sem a intenção, sem raiva, sem ira, a gente fala um palavrão, né? Fala uma palavra indecente, mas sem a plena consciência. Então, tudo isso são alguns exemplos de pecados veniais, que nós devemos fugir, né? E devemos lutar contra esses pecados. Como é que eu sou perdoado dos pecados veniais? Bom, os pecados veniais, eles são perdoados na Santa Missa, né? Quando nós estamos lá na missa, a missa, o rito, né, da liturgia, se inicia com o ato penitencial, né? Depois em nome do Pai, que a gente começa a Santa Missa, nós já vamos para o ato penitencial. Naquele momento de ato penitencial, quando nós pedimos perdão, arrependidos de tudo que fazemos, todos os nossos pecados veniais são perdoados.
Então, quando eu participo da Santa Missa e ali eu coloco o meu coração arrependido do meu pecado, eu estou sendo perdoado do pecado venial. E também quando eu faço uma boa obra, uma boa ação, um gesto de caridade para alguém, os meus pecados veniais são perdoados, tá bom? O segundo tipo de pecado são os pecados mortais. Muita atenção, porque os pecados mortais, eles rompem a nossa amizade com Deus. O pecado mortal nos tira da presença e da comunhão com Deus, nos torna inimigos de Deus. E uma vez que nós cometemos o pecado mortal, nós estamos privados da comunhão. Nós estamos privados de receber na missa a Eucaristia, o corpo santo do Senhor. Por quê? Porque Deus, na sua santidade, não tem comunhão, não tem nenhuma ligação com o meu pecado. Deus não é conivente com o meu pecado. É por isso que, se eu estou em pecado, eu não estou em comunhão com Deus, porque Deus não aceita o meu pecado. Ele me ama, mas Ele não ama o meu pecado. Ele não aceita o meu pecado. Sendo assim, eu não posso fazer comunhão com Deus quando eu estou em comunhão com o pecado. Ou seja, quando eu estou inimigo de Deus, eu não posso receber o corpo de Cristo, porque Cristo é santíssimo, Cristo é perfeito, e o meu pecado me tira desta comunhão, me tira desta presença de Deus. Então, o pecado mortal é o pecado que me impede de comungar. E por que esse nome mortal? Porque é um pecado que pode me levar à condenação eterna. O pecado mortal, ele pode fazer com que alguém seja condenado ao inferno, né? Alguém seja condenado ao fogo do inferno e seja privado do céu, da glória de Deus. Se uma alma, como diz o catecismo, morrer em pecado mortal, né, sem antes se arrepender dos seus pecados, sem antes fazer uma contrição, um arrependimento verdadeiro, esta pessoa está condenada ao inferno. Então, o pecado mortal tem o poder de nos condenar. O pecado mortal tem o poder de nos separar de Deus, de nos impedir de comungar Jesus. E quais são esses pecados mortais? Bom, são aqueles que diretamente vão de encontro aos 10 mandamentos. Aquilo que Jesus nos pede e nos ordena nos mandamentos, se nós desobedecermos, nós estamos cometendo um pecado mortal. Um exemplo básico é, por exemplo, o pecado contra a castidade. Quando casais de namorados vivem uma vida sexual ativa, né? Quando vivem uma vida sexual fora do casamento, que é o pecado da fornicação, fora do matrimônio, né? Então isso é um pecado grave, é um pecado de impureza contra o próprio corpo. É como São Paulo diz, aquele que peca fora do corpo, né? Mas aquele que comete o pecado da castidade, ele peca contra o próprio corpo. Os outros pecados a gente peca fora do corpo, mas o pecado contra a castidade a gente peca contra o nosso próprio corpo. Então, casais de namorados ou ficantes, né? Como existem muitos por aí, pessoas que se conhecem hoje mesmo já estão indo para um motel, estão indo para um quarto e estão tendo relação sexual. Isso é pecado mortal. A pessoa que tem relação sexual fora do casamento, fornicação ou até adultério, quando é casado ou casada, né, existe um matrimônio e você, fora do matrimônio, você com uma outra pessoa tem uma relação sexual, você está cometendo pecado mortal. Mas não somente esse ato físico, mas também, por exemplo, quando você está diante de um vídeo pornográfico, uma foto, uma imagem pornográfica, algo impuro, uma conversa impura, onde existe piadas de sacanagem, né, digamos assim. Então, isto é pecado contra a castidade, pecado mortal. Nós não podemos comungar. Aquele que pratica essas coisas não pode receber Jesus na Eucaristia, não pode comungar o corpo santo do Senhor. Um outro exemplo, né, que a gente já falou até aqui, é a respeito do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, filhos que desobedecem aos pais, que mentem para os pais, que escondem alguma coisa que os pais precisam saber, né? Filhos que desrespeitam com palavras, com atitudes e até com agressões verbais e físicas, né? Isso é pecado mortal. Nos tira, nos impede da comunhão com Deus, nos tira do amor, da caridade, desta amizade com Deus. Está compreendendo até aqui? Então, recapitulando, né? O pecado venial
é um pecado leve, mas que não deixa de ser pecado, é uma ofensa a Deus, que nós somos perdoados no ato penitencial ou quando fazemos um gesto de caridade. O pecado mortal é um pecado grave, é algo que ofende diretamente os 10 mandamentos e que nos priva da comunhão com Deus, nos tira e pode nos levar ao inferno. Esse pecado, ele só é perdoado na confissão, no sacramento da confissão, no sacramento da penitência, seja como você queira falar, né? Apenas com o sacramento o pecado mortal é apagado. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Infelizmente, né, algumas pessoas não sabem compreender isso e muitos perguntam por aí: mas eu não posso me confessar diretamente para Deus? Meu querido, minha querida, você pode e deve se confessar diretamente a Deus. Você pode rasgar o seu coração, você pode abrir, expor, se humilhar diante de Deus, expor o seu pecado, pedir perdão, dizer que está arrependido. Você pode rezar, você pode se colocar na presença de Deus e fazer isso. Mas saiba que sem o sacramento da penitência não existe perdão dos pecados mortais. O seu pecado continua existindo, mesmo que você peça perdão a Deus. Deus não pode me perdoar. Deus pode, mas Deus escolheu a maneira do sacramento para poder perdoar você. É interessante lá, naquela parábola do filho pródigo, né? Quando o filho volta arrependido, o pai acolhe. Mas veja, o pai pede para que os empregados coloquem no filho um novo anel, novas vestes e novas sandálias. Significa que esses empregados são, para nós, os sacerdotes, aqueles que são responsáveis de nos devolver a comunhão com Deus, de nos reconciliar com o Pai, em Jesus Cristo, porque o sacramento era a ação da pessoa de Jesus, é Jesus que nos perdoa. O padre ali, ele é a pessoa de Cristo, ele está ali agindo pelo ministério da igreja. Jesus disse no Evangelho, Jesus, quando institui o sacramento da penitência, diz: aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Os pecados não confessados não são apagados. Nós continuamos em dívida com Deus, continuamos nessa inimizade com Deus. Para que voltemos à amizade com Deus, para que sejamos reconciliados com o Pai, é preciso do sacramento da penitência, da confissão. Um outro tipo de pecado, para nós finalizarmos, são os pecados chamados capitais. Quais são os pecados capitais? Nós sabemos muito bem que são 7 pecados capitais: a inveja, a ira, a avareza, a gula, a preguiça, a luxúria e a vaidade. Esses 7 pecados capitais, na verdade, eles são doenças espirituais, são vícios. O que é vício? Vício é toda prática, toda atitude que nós temos, que é constante em nós e que são más. Virtude, né, já é o contrário disso, são atitudes, são hábitos bons que nós temos. Os hábitos maus são chamados de vício. E esses vícios, eles são capazes de nos levar a pecar mortalmente. Ou seja, os pecados capitais são o quê? Inclinações que temos em nós. Alguns têm inclinações, por exemplo, para a preguiça, né? Outros têm uma inclinação maior para a vaidade, outros para a gula, outros para a avareza, outros para a luxúria, né? Isso é a concupiscência que nós tratamos no vídeo anterior, as consequências do pecado. Convivemos com ela, com essa consequência, nós lutamos contra. Mas uns são mais inclinados à inveja, outros são mais inclinados à ira, né? E assim vai. Mas nós temos que lutar contra esse pecado. Por quê? Porque esses pecados capitais, né, que são doenças espirituais, são vícios, são mais paixões que nós temos. Essas mais paixões podem nos levar a pecar e ofender a Deus gravemente. Essas más paixões, se nós não controlarmos, se nós não tivermos consciência delas em nós, se nós não tivermos a consciência de que nós temos essas doenças espirituais e nós precisamos tratá-las com oração, com gesto de caridade, com penitência, com jejum, com mortificação, se nós não fizermos isso, nós estaremos pecando e nós cairemos na ofensa a Deus, com certeza. Porque de pecado em pecado, de pecado em pecado, de ofensa a ofensa, que vai, mesmo que leve, que vai se juntando, vai formando uma bola de neve, e daqui a pouco, quando nós olhamos, nós estamos totalmente afastados de Deus, nós cometemos um grave pecado contra Deus. Então, meu querido, é isso. Eu queria, antes de encerrar, eu espero que você tenha compreendido. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, faça um comentário. Se você gostou desse vídeo,
dê o seu like, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nos ajude, divulgue esse link, né? Partilhe com seus amigos, enfim. Mas antes de finalizar, eu queria dar um conselho a você. Nós estamos nos aproximando do Carnaval, a festa da carne. Quantos por aí fora vão se entregar aos prazeres desse mundo? Quantos aí fora vão cometer graves pecados e graves ofensas a Deus nesses lugares, nessas festas que a blasfêmia rola solta, né? Então eu quero convidar você que me escuta, você que tem o desejo de ser de Deus, de lutar contra o pecado, vamos nesse carnaval viver de forma diferente. Escolha um retiro, escolha um lugar que você possa se retirar, ou um próprio retiro, né? A igreja é rica, né? Existem vários encontros de carnaval, retiros, acampamentos. Então escolha às vezes na paróquia, às vezes de alguma comunidade, de alguma missão que realiza. Escolha um retiro, né? Fique à vontade para você escolher aquele que você deseja, onde os seus amigos estão, e reze. Que seja um retiro que você possa rezar, que você possa ter intimidade com Deus, que você possa ter um momento de oração, né? Um momento de escutar a palavra, de fazer reparação a tantas ofensas, né? Que seja um retiro onde você faça um desagravo a todos os pecados que vão acontecer, terríveis pecados nesse tempo do carnaval. Então é esse conselho que eu lhe dou. Não se esqueça, você que vai para o interior, você que vai descansar com a família, você que vai passear com os amigos no carnaval, não se esqueça, em nome de Jesus, você é cristão, você é templo do Espírito Santo. Cuidado com o que você faz com o seu corpo, tá bom? Não se esqueça não, você é católico, tá certo? Fique com Deus, que você possa aproveitar bem esse tempo de feriado para rezar, tá bom? Para rezar. Se você quer que você escolha um retiro, se você vai para um lugar, que você não se esqueça que você é católico, que você não se esqueça que você tem que buscar a santidade e dar testemunho de vida, tá bom? Fique com Deus e salve Maria Imaculada. Até a próxima.